Boa noite. Apresentamos mais uma edição do programa RH Positivo, dirigido aos empresários, aos executivos, aos profissionais de recursos humanos e outras áreas e a você que participa do dia a dia de uma empresa. Nós tratamos de assuntos do seu interesse. E iniciamos o programa de hoje, através do módulo Segurança, com matéria externa. Vamos até lá. Passamos para o módulo Segurança, cujo tema de hoje é Riscos da ausência de segurança patrimonial. Estamos aqui na Securi System e vamos entrevistar Lars Falk Hansen, que é o presidente desta empresa. Muitas empresas têm sofrido assaltos em seus postos bancários ou na ocasião do pagamento de salário. As ações são rápidas e precisas e não temem em atirar. Em minutos, saem com o produto do roubo. E o que deve se fazer? Está chovendo aí? Tá bom. Lars, boa noite. Obrigado pela sua presença. E eu gostaria então de dar início com as questões. Quais são os riscos de uma empresa sem a segurança patrimonial? O conceito de segurança é um conceito muito amplo, né? Então, não se refere só a assaltos, segurança não é só isso. Por exemplo, nós temos uma estatística europeia que 50% das empresas que queimaram, por exemplo, com incêndio, não conseguiram voltar aos seus negócios, foram falência, eles não conseguiram mais entrar no mercado. Então, eu acho que a segurança patrimonial cobre inclusive isso, né? Agora, evidentemente que aqui para nós, nesse momento, o aspecto mais dramático é, como você falou, assaltos, né? Respondendo de uma forma muito simples, deve-se tentar fazer ações ostensivas no sentido de prevenir que aconteça alguma coisa. Quer dizer, é como se você tiver vários automóveis da mesma marca estacionados e um deles tiver alarme, seguramente o bandido vai tentar entrar nos carros que não têm alarme. Então, quanto mais você colocar, mais você previne. Agora, a resposta mais concisa é você tem que fazer análise de risco. Quer dizer, é uma análise sistêmica que tem que ser feita. Então não existe uma resposta simples. Cada caso é um caso. E o primeiro passo para você construir a sua segurança, para você diminuir o seu risco, é uma análise de risco. E essa análise de risco provavelmente vai detectar quais são os pontos mais vulneráveis. Sim, quais são os pontos de risco, né? E aí, você dentro de uma curva de custo-benefício, você vai analisar como você quer se resguardar. Quer dizer, até que ponto você vai correr risco, até que ponto você vai lançar mão de seguro e até que ponto você vai se resguardar com sistemas de segurança, né? Hoje nós temos como telespectadores uma série de empresários que estão nos assistindo. E como nós poderíamos alertá-los, por exemplo, com relação aos pontos vulneráveis? Quais são normalmente os pontos mais vulneráveis dentro de uma empresa ou de uma indústria? Eu consideraria 4 pontos principais. Quer dizer, o próprio proprietário ou executivo ou executivo-chave é um ponto de risco hoje muito grande, né, com essa onda de sequestros. A segurança patrimonial propriamente dito, quer dizer, como resguardar o patrimônio, como evitar que estranhos entrem e depredem ou roubem o patrimônio, né? O produto, por exemplo, temos casos aí de produtos adulterados, envenenados, etc. É um problema de segurança. E o know-how, quer dizer, aquele intangível, né? O know-how que está em fitas de computador, que está em discos de computador, que está em papéis, que são levados para casa por executivos que vão trabalhar no fim de semana, coisas assim. Tudo isso deve ser levado em consideração, né? São pontos de risco.
Você movimenta. Então não existe uma resposta simples e única, dizer, põe um James Bond na porta que está tudo resolvido. Cada caso. Depende do que você quer fazer. Quer dizer, uma empresa de alta tecnologia vai pensar mais, provavelmente, em proteger a sua tecnologia. Não é uma coisa tangível, não é um produto tangível. Não é? O seu know-how pode estar na cabeça de um homem. Não é? Uma empresa como Nestlé, como um produto de consumo qualquer, ele tem hoje essa preocupação da adulteração do seu produto na prateleira. Não é? Uma instalação cheia de computadores, cheia de maquinário valioso, ele tem a preocupação de não ser roubada. Né? E pessoas de um perfil público, né? E tem a preocupação de se resguardar contra sequestro, contra rápido. Então nós não temos uma receita padrão de como proteger cada empresa ou cada indústria, porque isso vai ser adequado ao sistema, inclusive. Porque na segurança vocês têm homens ligados a sistemas, é isso? O que nós estamos procurando colocar aqui no Brasil realmente é uma combinação de homens e sistemas eletrônicos, né? É onde nós estamos hoje, né? Então, temos a vigilância tradicional, só que eu diria que ela não é tão tradicional assim, porque hoje, com toda a escola de recursos humanos, etc., nós estamos preparando muito melhor o homem do que no passado, inclusive com a atenção voltada para o aspecto de prestação de serviço, né? E temos todo o aspecto de defesa eletrônica do patrimônio, né? Com sistemas de acesso, com sistemas de alarme, com sistemas de comunicação. Né? Então, casando esses dois aspectos, é que nós estamos tentando fazer projetos para cada caso, quer dizer, eu costumo brincar, eu digo, nós vendemos terno pronto, mas temos aquele alfaiate ali para ajustar as medidas, né? Agora, isso é feito com esses componentes, homens, né? Onde o hardware é o homem, o software é o treinamento, e sistemas eletrônicos, novamente, hardware eletrônico, né? E com elaboração de sistema de software para cada caso, aquilo que você deseja. Hoje, uma placa inteligente, digamos assim, não é muito caro, não. Um pouco mais caro é o software individualizado para cada um. Mas os equipamentos eletrônicos hoje são tão versáteis que admitem programações distintas para cada cliente. Muito bem. Nós tivemos alguns incidentes no passado e até no presente de empresários e de executivos que sofreram sequestros ou pelo menos tentativas, e a Security System esteve presente em alguns casos até burlando essa tentativa, e me parece que foi o recurso da Central 24 horas. Você pode falar alguma coisa a respeito desse sistema? Posso, quer dizer, aí é exatamente como eu digo, o alarme, o que é no fundo, é um sistema de comunicação. Então, temos uma série de sensores que podem ser acionados de uma série de formas, né, de maneira a nos alertar que o nosso cliente está correndo perigo, né? E aí intervimos, quer dizer, o próprio cliente a detecção, aciona. O cliente aciona ou o sistema se aciona, automaticamente. Você tem a detecção, né? Você tem a comunicação e aí você tem a ação. E a ação é exatamente onde o homem então entra, né? Quer dizer, até na detecção e na comunicação nós utilizamos os sistemas eletrônicos. Como infelizmente então o fato ocorreu, então entram os sistemas humanos. E aí vem toda a importância do treinamento, né? Na intervenção. E que peso tem o treinamento dos vigilantes nesse processo todo? Extremamente importante. Porque o homem precisa ser preparado, inclusive para uma situação emergencial, para tiro, para defesa. Ele precisa conhecer tudo isso. Além disso, nós temos, por exemplo, no caso da segurança residencial, ele precisa estar preparado, inclusive psicologicamente, para poder dialogar numa situação de reféns.
ele precisa estar muito bem preparado no sentido comportamental também, né? E normalmente existe essa disposição, esse recurso no mercado de preparação do homem, quer dizer, todas as empresas têm esse respaldo, ou depende de cada uma de compor a sua estrutura para isso, para treinamento? Eu diria que o mercado brasileiro de prestação de serviço ainda está engatinhando, quer dizer, nós tivemos um passado onde a qualidade da prestação de serviço aqui no Brasil não era bom. E agora estamos começando a deslanchar, quer dizer, agora, o sucesso desse cursista tem sido exatamente porque, trazendo know-how de fora, nós temos nos adiantado nesse aspecto do treinamento do homem. Quer dizer, hoje o treinamento do nosso homem de segurança, do nosso agente de segurança, não é só aquele formal exigido pela polícia. Nós complementamos isso com uma série de cursos no sentido comportamental, no sentido de prepará-lo para enfrentar melhor tanto a situação de prestador de serviço, como, por exemplo, nós temos alguns clientes, por exemplo, senhoras idosas, elas têm nos acionado para tirar um saco de dentro de casa, ou ajudar a trocar um pneu, quer dizer, então, nessa hora, o nosso agente de segurança, ele vira um prestador de serviço, não é? E ele tem que estar preparado para isso, não é? É um serviço que nós oferecemos para os nossos clientes, quer dizer, não é esse o nosso objetivo, trocar pneu ou tirar saco de dentro de casa, mas nós temos que estar preparados para enfrentar uma situação, coitada da senhora, e a nossa cliente tem que ser atendida. E o nosso objetivo é o cliente satisfeito, né? Sem dúvida. Então, o que existe hoje, se nós fôssemos resumir a nível de segurança para a empresa ou para sistemas fechados, como um todo, o que nós teríamos de disposição no mercado? Alarmes, homens, segurança, cães? Nós estamos divididos hoje, basicamente, em 3 divisões. Quer dizer, uma divisão que se preocupa em fornecer sistemas humanos, uma outra divisão que complementa a ação dessa, que são sistemas eletrônicos de segurança, que seriam exatamente os sistemas de acesso, sistemas de alarme, sistemas de detecção e comunicação. E uma mistura dos dois, que é o que nós chamamos de alarme patrulha, que é exatamente a essência do que estamos procurando fazer. Quer dizer, os sistemas humanos, os sistemas eletrônicos, eles normalmente servem a indústrias ou grandes shoppings, estabelecimentos profissionais, enquanto que o casamento dessas duas atividades na forma de alarme e patrulha serve eminentemente para residências e para escritórios de tamanho médio para pequeno, que não comportem, por exemplo, um esquema de vigilância, né? E segurança pessoal, né? Então são essas 3 divisões. Muito bem. E, finalmente, para orientação aos nossos telespectadores empresários, como avaliar uma boa empresa de segurança? Quais são os requisitos básicos para o contratante poder avaliar e ter a convicção de que está contratando a melhor empresa? Bom, uma empresa basicamente é o que são os seus homens. Então tem que começar pela avaliação dos seus homens. Eu diria que primeiro tem que olhar o nível da gerência. Em segundo lugar, teria que avaliar o sistema de treinamento dessa empresa, né? E em terceiro lugar, poderia julgá-la pela sua tecnologia, né? Seriam 3 temas básicos. Agora, aí eu sempre digo que aquele treinamento básico exigido pela polícia é um dos componentes muito importante. Quer dizer, é importante que exista uma boa academia por trás da empresa de segurança, mas não é só isso. Eu diria até mais importante que a academia de treinamento é o treinamento contínuo que pode ser dado em sala de aula, onde então seria o desenvolvimento do aspecto comportamental. Devido aos salários, devido à formação, o nível do pessoal empregado normalmente em vigilância ainda é um pouco baixo. E
Então esses elementos precisam ser aprimorados. Inclusive, um dos fatores que deveria ser avaliado numa empresa de segurança é a sua disposição de pagar salários diferenciados, de fornecer benefícios e de fornecer treinamento além do simplesmente exigido pela Polícia Federal, né? Que, embora seja básico e muito útil, não pode se restringir só a isso, não. Porque o elemento na situação, tanto ele precisa de treinamento contínuo para não fugir daquele estado de alerta que é necessário ter, como até ele precisa de vez em quando estar na situação de sala de aula, onde muita coisa é feita em termos de dinâmica de grupo e tal, e é onde ele então solta um pouco daquela tensão necessária que ele sofre no posto, né? Sem dúvida. Ok, muito obrigado pela sua presença, Lars. E colegas, não percam no próxima semana, no nosso módulo segurança, o tema segurança de executivos, como tentar evitar o sequestro. Até lá.